eu queria compartilhar algo com você que Deus colocou no meu coração hoje. Se você pode abrir a sua Bíblia em Mateus. Vamos ler Mateus. Mateus. Aleluia. Mateus, capítulo de número 6. Quantos acharam? Mateus capítulo 6, somente o verso de número 25. Diz assim, ó: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? É uma pergunta. Amém? Eu queria falar um pouquinho sobre ansiedade hoje. Ansiedade, o mal deste século. Aleluia. O próprio Jesus, ele diz assim, ó: não andeis ansiosos. É uma ordem. E uma vez descumprida, nós estamos pecando. Quando nós deixamos a ansiedade tomar conta do nosso coração, nós vamos pecar. Eu vou dizer para você por que nós vamos pecar. A princípio, é a nossa falta de fé que é afetada. Porque a ansiedade é uma desconfiança de que Deus pode fazer por nós. A pergunta é: você é uma pessoa ansiosa? Você é daquela que rói as unhas? Não? Pode ser que tenha alguém aqui ou em casa que faça isso, roendo unha. Tipo de gente que rói unha. Você é daqueles que antecipa problemas? O problema está no ano que vem, mas na sua concepção ele está batendo a porta já de você já. Você já está, meu Deus, ele está aqui, é hoje, vai acontecer, é daqui a pouco, quer ver? E o problema ainda não existe. A ansiedade, ela é o mal desse século. Parece que Jesus, irmãos, abriu uma janela do tempo diante dele. E quando ele disse assim, não andeis ansiosos, ele estava, parece que essa palavra, ele estava olhando para os nossos dias, exatamente para os nossos dias. Você já pensou? Ele falou isso há mais de 2000 anos atrás. E essa palavra é tão atual para nós. Porque à medida que o tempo vai passando, a humanidade ela vai ficando acelerada e ao mesmo tempo ela vai ficando ansiosa por tudo. Eu confesso para você que eu ia pregar outra coisa, mas pensa numa coisa que o Espírito de Deus falando comigo, em tudo isso que está acontecendo, que está acontecendo, fale um pouquinho sobre ansiedade. A ansiedade ela atinge homens, ela atinge mulheres, ela atinge jovens, os velhos, ela atinge doutores e analfabetos. A ansiedade atinge, inclusive, pessoas religiosas e até ateus. Eles são alcançados por essa ansiedade. Mas o que significa a palavra ansiedade? Eu achei algo interessante aqui. A palavra ansiedade é um antigo termo anglo-saxônico que quer dizer estrangular. Imagina aí. Você já foi enforcado alguma vez, assim, nem que seja de brincadeira? É a sensação da falta de ar. A palavra, o real significado é estrangular, é puxar você para baixo. É colocar uma pedra no pescoço e jogar, uma pedra de moinho e jogar você para baixo. A ansiedade, ela vai nos estrangulando, ela vai roubando de nós. Logo, se eu paro de respirar, eu vou perder a vida.
Eu estou perdendo aquilo que é de essencial, a vida. Então a ansiedade, uma das coisas que ela faz na nossa vida é nos estrangular, roubar de nós, nos puxar para baixo. Ela é esmagadora. A ansiedade tem poder de criar um problema que não existe. Muitas vezes nós sofremos por problemas que não são reais. É um problema fictício. Ele foi criado, gerado pela nossa mente perturbada. Estatisticamente falando, 70% dos problemas que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. Você imagina aí, irmão? Vamos supor numa cadeia de 100% de problemas que você tem. Imagina aí, todos os problemas que você tem aí. Desses 100, 70%, mais da metade dos seus problemas, eles não vão acontecer. Sofremos desnecessariamente. A ansiedade tem o poder de aumentar os problemas e diminuir a nossa capacidade de resolvê-los. Veja bem, um problema que é real, que vai acontecer, mas se eu pego aquele problema e me torno ansioso em cima daquele problema, eu estou perdendo, sufocando, estrangulando a minha capacidade de resolver aquele problema, que de repente seria um problema mais simples, fácil de se resolver, mas eu não vou conseguir, porque a ansiedade tomou conta de mim, e ela está roubando de mim a capacidade de resolver aquele problema. Queridos, lembre-se da cruz. Lembre-se da cruz, ela tem um lugar lá para você deixar esse problema e saber que Ele é capaz de resolver por você. As últimas palavras de Jesus na cruz foi o quê? Está consumado. Você sabe o que é estar consumado? É estar pago. Existia uma dívida que era impagável e Ele fez isso aqui, ó. Vamos lá, qual é a sua dívida? Eu estou pagando. Eu não sei se você é do tempo da promissória, mas quando você pagava a promissória era assim que se fazia. Se rasgava, era ou não era? Está pago a dívida. A dívida foi paga lá na cruz, 2000 anos atrás. Ele falou que nós não devíamos ansiosos, não foi só por falar. É porque Ele sabia que Ele ia um dia morrer na cruz e nós poderíamos confiar que Ele ia ressuscitar. E colocamos diante dEle todos os nossos problemas. Ele é capaz de resolver, de nos dar sabedoria para resolver. A ansiedade tem o poder de desviar os nossos olhos de Deus e fixá-los nas circunstâncias. Quantas pessoas já não estão mais olhando para Deus? Quantos de nós já não conseguem mais olhar para Deus, mas estamos olhando simplesmente para as circunstâncias da nossa vida? Os nossos olhos já não estão fixos mais em Deus. O que o autor de Hebreu diz? Olhando para Jesus. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então Ele não é só o autor da nossa fé, Ele é o consumador da nossa fé. E nesse trajeto de autor e consumador, Ele continua conosco em todo esse trajeto. Então tire os seus olhos das circunstâncias e coloque os seus olhos em Deus. Aleluia. Entenda que onde começa a ansiedade, ali, naquele dia que começou a ansiedade, terminou a sua fé. A sua fé terminou. A ansiedade é um ato de incredulidade e a falta de confiança em Deus, querido. Olha que grave isso. É a nossa falta de confiança, a nossa suspeita de que, será que Deus vai fazer? Será que Ele vai agir? Será que vai haver uma intervenção de Deus? Ora, senhoras e senhores, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles disseram assim, ó rei, o Senhor pode nos livrar dessa fornalha.
Mas sabe o que eu acho mais legal? É que eles dizem assim, ó, mas se ele não nos livrar, ele continua sendo Deus, e nós não vamos se dobrar diante das circunstâncias. Esse, às vezes, é o problema da nossa geração. É que como se Deus tem que fazer, e se ele não fizer, ele não é Deus. Mas para Sadraque, Mesaque e Abednego, não. Se nós morrermos queimados aqui, feito churrasquinho, não tem problema nenhum. Ele continua sendo Deus. Mas às vezes, as fornalhas da nossa vida, a única coisa que queima de nós é aquilo que nos prende. As fornalhas da vida, a única coisa que queima da nossa vida é o que nos prende. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha, certo? E a Bíblia diz que eles foram lançados amarrados. Eles foram lançados amarrados. Mas lá dentro, a única coisa que queimou foi as amarras deles. A Bíblia diz que nem o cabelo dele. E olha que cabelo, a gente chega, o cheiro é rapidinho, um cabelo queimado. É ou não é verdade? É o que queima mais rápido. Mas nem o cabelo, mas as amarras que estavam sobre eles foram queimadas. Entenda uma coisa: os problemas da sua vida, eles têm que servir para uma coisa, para queimar as amarras que ainda estão lhe prendendo na sua vida. Em nome de Jesus, permita que isso aconteça sobre a sua vida, mas não deixe que a ansiedade tome conta de você. A ansiedade tira os nossos olhos de Deus, e ela vai fazer com que nós fixemos só nas coisas temporárias. A preocupação, segundo Jesus, em vez de alongar a nossa vida, ela vai diminuir. Pessoas têm úlcera no estômago por causa de ansiedade. Elas têm úlcera. E uma úlcera vai trazendo outra doença e outra doença por causa da ansiedade. Aonde? Viveu um dia que não era para viver. Está vivendo coisas que ainda não aconteceram e nós estamos vivendo. Tudo calma aqui fora, mas aqui dentro uma tempestade, uma tribulação, uma angústia, tudo, parece que o mundo vai se acabar e a nossa vida parece que vai por água abaixo, e está tudo calmo aqui ainda, calma. Fora está calmo, mas aqui dentro está agitado. Sabe que Deus quer falar conosco? Deus falou comigo ministrando essa palavra. As coisas estão calma fora, mas dentro de você está muito agitado. Quando estamos ansiosos, nós queremos tomar rédeas da nossa vida e tirá-las da mão de Deus. Você sabe o que é uma rédea? Sabe o que é uma rédea, né? Se for no animal, é como se Deus, ela serve para guiar o animal, certo? E Deus, ele tem a rédea da nossa vida, vai para lá, guia para cá, para cá. E aí, nesses momentos, nós dizemos, não, Senhor, é tanta angústia, me dê aqui um pouquinho, deixa eu começar a guiar aqui, deixa eu fazer do meu jeito, do jeito que eu sei, do jeito que eu aprendi, e Deus, deixa Ele tomar de conta da sua vida. Precisamos viver um dia de cada vez. Devemos planejar sim o futuro, mas não vivermos ansiosos por causa dele. Se alguma coisa rouba as nossas forças hoje, isso significa que nós vamos ficar fracos amanhã. Você imagina aí, a ansiedade está me consumindo hoje, roubando as minhas forças. Como que eu vou estar amanhã? Mais fraco. Amanhã eu vou acordar mais fraco. E cada dia mais fraco. E cada dia mais fraco. Porque todos os dias ela vai roubar um pouco da minha força. Escute, o que Jesus falou para nós? A ansiedade não nos deixa ver a obra da providência de Deus. E Deus diz assim, ó, o próprio Martinho Lutero, ele disse assim, ó, quando Jesus estava falando sobre Mateus 6 ali que nós lemos, ele diz assim, ó, que quando Jesus estava falando aqui dali, ele disse, Jesus está fazendo das aves nossos professores e nossos mestres. Uau! Você é um ser inteligente que pensa. Aí Jesus disse assim, vocês vão andar ansiosos, eu quero o seguinte, eu vou colocar um professor para vocês. Um passarinho.
Olhe para os passarinhos. Quantos aqui já andaram na mata assim e viram passarinhos? Já viram? Já viram algum assim angustiado andando para um lado e para o outro? Nessa caminhada de vocês? Um pensando assim, ó. Você já viu nessas andadas? E você não vai ver. Ele disse, olha para os passarinhos. Deixe que os pássaros sejam os mestres de vocês. Deixe que os pássaros sejam os teólogos da vida de vocês nesses momentos que vocês estão andando ansiosos. Permita que os pássaros ensinem vocês. Porque se eu não estou conseguindo passar para você, deixe os pássaros ensinar vocês. Então, uma das curas para a ansiedade é quando você sair daqui, né? Amanhã, claro, você vai dar uma voltinha aí pela mata e vai olhar os passarinhos. Sabe de uma coisa? Que é isso? Quem cuida deles? O mais frágil pardal se transforma em um teólogo e pregador para o mais sábio dos homens, que é Jesus. Se Deus alimenta as aves e veste os lírios do campo, a pergunta é, não cuidará de seus filhos? Cuidará ou não? Diga comigo assim, Deus cuida de mim. Diga mais forte assim, Deus cuida de mim. Diga, Deus cuida de mim, da minha família, dos meus negócios. Em nome de Jesus. Dê um aplauso a Ele. Ele cuida de nós. Jesus, ele diz até o seguinte, que a ansiedade é uma característica de alguém que é pagão. Sabe o que é um pagão? É alguém que não acredita em Deus. Olha que nível, se a gente parar para pensar friamente, o que a ansiedade pode fazer conosco? Nos levar de um crente, de um servo de Deus, a alguém que é pagão, que não acredita, que não confia em Deus. Mas o Filho de Deus tem convicção do amor e do cuidado de Deus. Olha o que diz Romanos 8:31, diz assim, ó. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? É uma pergunta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tem resposta para isso? Ninguém. Aquele que, olha o que diz aqui o verso 32, aquele Deus, ele não poupou o seu próprio filho, antes ele entregou por todos nós. Aí veja o restante do versículo, diz assim, ó, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Irmão, o mais difícil, se é que eu posso dizer assim, foi Deus entregar o próprio filho dele. E ele já entregou. Como ele não vai entregar as outras coisas? É isso que Paulo está dizendo aqui para nós. A fé é o antídoto contra a ansiedade. E eu convido você a tomar um gole desse antídoto hoje. Contra toda a ansiedade que está batendo a porta do seu coração. Amém? Um antídoto de fé. O antídoto é a palavra. É saber que o Senhor é o meu pastor. De nada terei falta. Ele guarda. Ele guarda a minha entrada e a minha saída. Ele não vai permitir que os meus pés vacilem. Ele me sustenta de manhã, todos os dias da minha vida. É o Senhor que me sustenta. Bendito seja o nome do Senhor. É abrir a boca e declarar como Jó. Uma coisa eu sei. O que você sabe, Jó? Eu sei que... O que você sabe, Jó? Eu sei da Bíblia. Não. O que você sabe, Jó? Eu sei que a economia está bem, mas o que aconteceu aí pode piorar. Não, ele disse assim, o que eu sei é que o meu Redentor vive.
simples, não é nada complicado. Qualquer leigo pode saber disso. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele vai se levantar. Bendito seja o nome do Senhor. Que seja isso que você saiba, querido. O meu Redentor vive. O apóstolo Paulo nos ensina a vencer a ansiedade orando. Olha o que ele diz em Filipenses, capítulo 4, ele diz assim, mais uma vez, não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. O seu problema e o meu problema é não orar diante de uma ansiedade. Você quer resolver. Jesus, quando ele estava ansioso, na maior pressão da vida dele, ele foi para o Getsemane. Eu e você precisamos ter um Getsemane. Precisamos ter um Getsemane na nossa vida, um lugar onde nós possamos derramar as nossas lágrimas, as nossas angústias, ali, naquele Getsemane. Vou falar uma coisa para vocês, parece que o ambiente daquele lugar ainda está impregnado com aquilo. Quando nós estivemos lá, parece que aquele ambiente ainda está impregnado. Saber que Jesus esteve naquele lugar, derramando a sua vida. Outros estavam dormindo, ele estava orando. E quando foi no momento de maior pressão, ele estava tranquilo. Outros estavam puxando espada. Essa é a diferença. E ele diz mais assim, em tudo sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus, pela oração, pela súplica, com ações de graças. A verdade é que pouco se agradece pelo que já temos. E ele finaliza no versículo 7 e diz assim, e a paz de Deus, que excede, que ultrapassa toda a compreensão humana. Como que você está tão calmo assim? Não tem explicação, porque a paz de Deus, ela ultrapassa o entendimento humano. E eu gosto dessa palavra que ele usa aqui, guardará o vosso coração, a vossa mente. Essa palavra guardar aqui, no original dela, ela significa uma escolta militar. Uma escolta militar. Você imagina aí, assim, na porta do seu coração, uma escolta militar, que é a paz de Deus, guardando o seu coração. Guardando o seu coração de toda ansiedade. A paz é uma sentinela que guarda a cidadela do nosso coração, da nossa mente. O interesse de Deus e não os nossos devem ocupar nossa mente e nosso coração. Somos desafiados a buscar o governo de Deus, porque lá no versículo 33 ele diz assim, mas buscar em primeiro lugar, a ordem, ele está falando de uma ordem aqui, em primeiro lugar, o reino de Deus. Aonde? No casamento, no lar, na família, na vida profissional, até no lazer, buscar o reino de Deus. Deus faz hora extra em favor dos seus filhos. Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Devemos cuidar do hoje e deixar o amanhã nas mãos daquele que cuida de nós. É um desafio, mas Jesus não falaria se não fosse possível. Se ele falou, é porque é possível. Eu e você podemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Aleluia. Você pode ficar em pé. Eu quero orar e depois eu vou fazer o restante da leitura. Se você puder, mais uma vez, colocar a mão sobre o seu coração. E dizer para ele, Senhor, eu lanço sobre ti toda a minha ansiedade. Converse com ele um pouquinho aí, só você e ele. Aleluia. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Fale o nome daquilo que está causando, te tirando a paz, as incertezas,
E Ele é maior do que todas as coisas. Nós colocamos diante do Senhor toda a nossa ansiedade. Toda a nossa ansiedade, Senhor, nós colocamos diante de Ti. Falamos que nós dependemos do Senhor. A nossa dependência está em Ti, Jesus.